Hoje você vai aprender como criar um gráfico de bolha dinâmico dentro do Excel e com muita facilidade. É um gráfico como este daqui. Então, você consegue ver que nós temos os estados aqui e tudo mais, você consegue mexer. Se você altera dados aqui, por exemplo, ele altera também aí o gráfico automaticamente, enfim, e você consegue utilizar para algumas finalidades. Mas antes da gente começar, conta para mim como que você utiliza o Excel aí na sua vida, com o que você trabalha, qual sua área de atuação, ou você é um estudante aí na universidade. Então deixa aí nos comentários abaixo que assim eu fico sabendo e consigo trazer conteúdos muito mais interessantes para a sua realidade, tá bom? Então vamos lá. Aqui nós temos a nossa tabela de dados aqui, tá? Coloquei pouca informação porque aquele gráfico não funciona com muita informação, você vai entender isso depois. Então só coloquei o tamanho da população e a renda per capita. Aí, como que a gente vai trabalhar então para inserir aquilo que talvez você já tenha percebido que o Excel de forma nativa não tem aquele gráfico. Então como que a gente coloca? A gente vai trabalhar com suplementos, que são complementos do Excel que você consegue encontrar dentro da loja do Excel. Você vai ver como fazer isso caso você ainda não saiba. Mas nós temos um vídeo muito mais completo ensinando passo a passo cada parte, como trabalhar com complementos e tudo mais, beleza? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer para inserir aquele gráfico, a gente vai na aba Desenvolvedor. Vem aqui e você vai ver Suplementos. Ah, Tarso, mas eu não tenho essa aba. Legal, então você vai vir aqui na aba Arquivo, Opções, Personalizar faixa de opções. E aqui do lado direito você vai encontrar Desenvolvedor. Marca essa caixinha aqui e dá OK. Pronto, agora você vem na aba Desenvolvedor, um parênteses. Tem versões do Excel que não está na aba Desenvolvedor, está na aba Inserir, tá bom? Então você pode inserir às vezes por aqui também, complemento, suplemento, enfim. Então dá uma procurada. Se não estiver, vem na aba Desenvolvedor. Aí você vai clicar em Suplementos. Vindo aqui, você vai ver que eu já tenho um suplemento aqui chamado Bubbles, mas a gente vai procurar isso aí na nossa loja, porque talvez você não tenha. Então entra aqui em Loja, clica aqui em Pesquisa e digita Bubbles. E aí você vai clicar em Adicionar. Ele vai pedir isso daqui, vai falar dos termos de licença e política de privacidade, dê uma lida e clique em Continuar. Pronto, ele adicionou isso daqui. Agora eu vou deixar isso um pouco menor para a gente conseguir visualizar melhor. Legal, você está vendo que tem 3 bolhas aqui. Uma que ele está falando, caso você não entenda inglês, tá? Aqui da direita, Sample Table, ele mostra um exemplo de tabela, tá? Aqui é para você selecionar a tabela, então essa maior está dizendo para você selecionar a sua tabela. E aqui embaixo, Settings é configurações, tá bom? Então, você tem três opções para você trabalhar aqui. Vou fazer a primeira mais básica, Select Table. Então, você clica nela aqui, ó. Ele vai perguntar qual é a tabela que você deseja. Você vai escolher aqui o que você deseja. Você pode até selecionar tudo, tá bom? Ó, ele vai funcionar do mesmo jeito, mas você pode selecionar também os dados que você deseja. Então, eu selecionei ali, ok. Olha aí. Então aqui, o que ele está fazendo? O tamanho disso daqui é relacionado à população. Então se eu diminuir, ó, vou colocar, ali está 44 milhões. Vamos colocar ali só 1 milhão. Pronto, você vai ver que ele diminuiu, tá? Então os outros têm muito mais, uma população muito maior. Então São Paulo ficou aqui, ó, pequenininho, tá vendo? Porque foi para 1 milhão. Vou voltar. E aí você vê que ele volta a ficar grande. Então, por quê? Porque o maior é o São Paulo mesmo, é o que tem maior população. Da mesma forma, você vai ver que as cores aqui, como que elas são trabalhadas, né? Você está vendo que algumas estão verdes, outras estão meio que marrom alaranjado e a outra está vermelho, né? Então, eles estão se baseando em cima desses números aqui, tá? Então, como esses números são muito parecidos, assim, a mudança de cor não está tanta, você consegue ver uma diferença um pouco mais no verde. Por exemplo, vou chegar ali em São Paulo, vou colocar ele num valor bem diferente dos outros, tá bom? Então, eu vou colocar 20 mil, por exemplo. Repara que todos os outros ficaram, então, verdes.
São Paulo se destacou, então ele colocou automaticamente em vermelho. Então essa é uma forma de você trabalhar, tá? Então ele vai, a coluna da direita ele trabalha as cores, a coluna da esquerda ele trabalha o tamanho. Então você consegue mexer nisso daqui um pouco, não muito. Então você pode ver que se você passar o mouse ali em cima, ó, ele coloca o nome do estado, ele coloca o tamanho, então ele coloca a coluna da esquerda, que é a população, e onde está color, ele coloca então a coluna da direita. Então você consegue ver que esse gráfico de bolha deste jeito aqui, ele não atende muitas coisas, ele não recebe muitos dados, tá? Mas aí você consegue mexer um pouco nele, brincar aqui e tal, põe para lá, põe para cá. Isso aqui você até consegue, mas você não consegue fazer muita coisa com ele, não é o gráfico bolha clássico que você já deve ter visto por aí, em revista, jornal, site, tudo mais, que são gráficos muitas vezes usados para finanças e tal. Enfim, então esse é um pouco diferente, tá? Mas ele funciona. Agora, voltando um pouco ali, então eu aperto voltar, você tem as configurações, aí aqui são as configurações básicas, tá? Eu não vou entrar em detalhes nela, mas vale você dar uma olhada. Então você consegue mexer aqui no título da coluna, no tamanho da coluna, ó. Então qual é o tamanho da coluna? Ele vai olhar a população. Ah, eu quero que seja invertido, então renda per capita. Ah, eu quero que seja a cor este daqui, na população, tá? Então, beleza, vamos fazer isso daqui. Ok, deixo aqui, beleza. Agora vamos ver se a gente consegue mexer aqui. Eu vou mexer neste caso aqui, ó. Vou colocar, sei lá, 5.000. Ó, ele mudou a cor, né? 500.000. Então, ele mudou a cor aqui. Foi para verde, né? Então, mudamos ali. Aqui do lado esquerdo agora está mudando a cor e do lado direito está mudando o tamanho. Então, ó, se eu mudo aqui para 5.000, ó, ele mudou o tamanho, tá? Então a gente consegue mexer nessas configurações também. Então volto ali, configurações. Aqui você tem um modo um pouquinho mais avançado, mais detalhado e tal. Então ele mostra aqui que você pode selecionar os dados. Aqui você vai mexer então cor mínima, aqui cor máxima. Então você consegue trabalhar as cores, tá? E aqui as mesmas coisas, tá bom? Então você tem mais opções aqui. Agora, voltando ali, vou deixar no básico, tá? Voltando aqui. Você pode usar o exemplo. Então, o exemplo como é que é? Clico fora aqui, clico no exemplo e ele vai me dar um exemplo aqui. Então, ele criou uma tabela de exemplo para mim, tá? Então, aqui eu consigo ver, ó. Consigo passar o mouse, consigo ver aqui a cor ali, ó. O tamanho, aqui a gente está em Texas, né? Texas aqui, então, tá 40, ele mostra aqui o 40 e ele mostra o 10, tá? Vamos voltar ali nas configurações para ver como elas estão, ó. Então, coluna do tamanho tá certo, tá? E a coluna da cor, beleza. Então, se eu mexer aqui, ó, vamos lá no Texas, que ele tá com 40, se eu colocar ele para 5, vou deixar o Texas pequeno, ó. Então, Texas ficou pequeno agora, tá? Enfim, então a mesma coisa você consegue trabalhar nas cores. Então, essa é uma forma de você trabalhar com elementos externos do Excel, que pode ajudar bastante. Existem vários outros. Se você tiver interesse em suplementos, complementos aí do Excel, deixa aí nos comentários que aí eu trago mais informações, mais conteúdo externo do Excel que a gente pode utilizar. Tem muita coisa bacana. Tá bom? Então é isso. E caso você queira aprender muito mais do Excel, vou deixar alguns links aí abaixo que podem complementar o seu conhecimento. Se você gostou do vídeo, deixa um comentário para eu ficar sabendo o que você achou, curte o vídeo, se inscreve caso você ainda não seja inscrito e compartilhe com todos aqueles que podem se beneficiar com este ou com vários outros conteúdos que a gente já tem aí no canal. Eu fico por aqui, um grande abraço e até a próxima!